Amém. Abaixe sua cabeça. Pai, nós te louvamos nessa manhã. E eu oro para que a revelação do Cristo crucificado, morto e ressuscitado venha sobre nós, Deus. Eu oro para que os nossos corações permaneçam a ser uma harpa onde só o Senhor toque. E que de fato nós venhamos ser chamados de casas de oração. Que nós venhamos ser, ó Pai Santo, uma chama para a noite escura. E que nós venhamos ser a continuidade de Jesus na terra. Venha sobre nós, Espírito Santo, em uma conferência que fala sobre avivamento. E venha desbloquear, ó Pai Santo, a nossa mente, nosso entendimento a respeito da pessoa de Cristo para esse tempo. Então eu oro, Jesus, que nós venhamos ser bons tradutores da sala do trono para um homem contemporâneo. E que o teu reino se mova em nome de Jesus. Amém. Muito prazer, meus irmãos. Sou Gilberto Araújo. Sou líder de um movimento universitário chamado FIRE, já há 12 anos. E eu vi Jesus fazendo muitas coisas dentro das universidades. Sou professor de história. Jesus me deu uma oportunidade de ministrar em 580 instituições acadêmicas. Também leciono antropologia, filosofia contemporânea, e vi Jesus fazendo muitas coisas a partir de mentes que pensam. Sabe, o que Jesus tem sinalizado muito ao meu coração é para que nós venhamos ter uma revelação através do secreto, mas sermos profundos em relação a revelar Jesus. Então quero começar o meu sermão te influenciando a você respeitar a inteligência de Deus. E quando te pedirem a sua opinião, apresentei o mundo com um fundamento, sobretudo com um fundamento bíblico. Que nós venhamos ser, portanto, tradutores da sala do trono para um homem contemporâneo. Particularmente, eu acredito que o arrependimento convoca a salvação. A salvação naturalmente traz santificação. E esse processo se chama avivamento. Então que Jesus venha nos dar, não uma chama alta, mas que Ele venha nos presentear um fogo constante nele. Amém? Hoje eu quero ministrar sobre Jesus. Amém? Jesus. O nome que está acima de todo nome. Eu quero falar sobre Jesus tangível, acessível e alcançável. Você pode falar comigo? Tangível, acessível e alcançável. Eu quero fazer um sermão expositivo e quero ministrar a partir da carta aos Hebreus. Abra a Bíblia comigo, por gentileza, em Hebreus, capítulo 1, a partir do verso 1. Também sou pastor de uma comunidade, pastor fundador da 70 vezes 7. Está aqui comigo meu brother Vinícius, discípulo amado. Feliz em ver amigos, o Alessandro Paiva, meu amigo íntimo, meu brother Daniel, e todos vocês da liderança da Link e dessa conferência Revival. Deus abençoe vocês. Privilégio estar aqui. Hebreus 1, versos 1, está escrito: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas, nesses últimos tempos nos falou mediante seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe, por meio de quem criou o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Depois de haver realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é ainda mais excelente do que eles. Porquanto a qual dos anjos Deus alguma vez afirmou: tu és meu filho, hoje te gerei. E outra vez: eu lhe serei pai e ele me será filho. E outra vez mais, quando Deus introduz o primogênito no mundo, declara: todos os anjos de Deus o adorem. Quanto aos anjos, ele afirma: ele faz dos seus anjos ventos e dos seus servos labaredas de fogo. Entretanto, a respeito do Filho revela: o teu trono, ó Deus, subsiste por toda a eternidade, e o cedro do teu reino é bastão de justiça. Amas a justiça e odeias a iniquidade.
Por esse motivo Deus, o teu Deus, te escolheu e ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros, e acrescenta: tu, Senhor, no princípio, estabelecestes o fundamento da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Envelhecerão como vestimentas, mas como um manto tu os enrolarás, e como roupas serão trocadas, mas tu és imutável, e os teus dias não terão fim. Ora, qual dos anjos Deus alguma vez declarou: senta-te à minha direita, até que eu faça os teus inimigos um estrado para os teus pés? Não são todos os anjos espíritos ministradores, enviados para servir em benefício dos que herdarão a salvação? Essa carta aos Hebreus, ela é peculiar e específica para um tempo específico. O fato é que fala sobre um Deus tangível, acessível, alcançável, mas que criou o universo. Como diz uma poesia, o homem que poderia segurar o universo na palma das mãos, mas abriu mão dessa glória para navegar no ventre de uma virgem. Ele não nasceu em berço esplêndido, mas ele foi gigante pela própria natureza. Existe algo em Jesus que conecta o coração de todos. O nascimento dele é a grande festa dos cristãos. Foi quando o verbo pessoal eterno se fez carne. A sua visita humana ao mundo fez o infinito entrar no tempo. Foi quando o transcendente se fez iminente. Foi quando o Rei dos Reis se fez servo, literalmente. Jesus, portanto, inaugurou um novo calendário como nosso Salvador, como nosso Messias, como nosso Senhor. Isso é um fenômeno social. Seu nascimento fez com que o Kairos, literalmente, colonizasse o Cronos. E ele foi celebrado pelos anjos, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra para os homens de toda vontade, aos homens que o quer bem. Jesus, portanto, é, meus amados irmãos, o cumprimento das profecias. Ele literalmente é a entrada da salvação no mundo, literalmente para mudar toda a história, para mudar a sua vida, lapidando inclusive a sua biografia. E é inevitável não falar sobre o Emanuel, Deus conosco. Para pensar nessa frase: Deus conosco. Chesterton disse ainda na década de 40, o homem que nasceu sem lar, sendo celebrado em todos os lares em um tempo específico no calendário humano. E como era o Deus conosco, meus amados irmãos? Bem, Deus conosco era tangível. Deus conosco era acessível, era alcançável a todos. O interessante é que a mesa onde Jesus senta é a mesa onde se senta filhos de princesas e filhos de escravos. Nessa mesa todos nós somos chamados de reino e sacerdotes. Interessante que os maiores sermões de Jesus foram ministrados para uma pessoa só, para pessoas improváveis. Ele não media esforços para sentar com miseráveis. E o papo mais intelectual de Jesus provavelmente seja João 3, quando ele senta com o erudito Nicodemos. Quando você vê nas Sagradas Escrituras o nome fariseu, saiba, meus amados irmãos, trata-se de um elogio intelectual. Fariseu, um homem que tinha uma alta posição social, provavelmente era um ministro do STF, digamos assim. Ele guardava a lei, ele legislava a partir disso. Portanto, é com um homem intelectual que Jesus diz: é necessário que você nasça de novo. Nascer de novo, e o intelectual diz: nascer de novo? É possível, ainda velho, voltar para o ventre da minha mãe? Aí Jesus responde: é necessário que você nasça da água e do Espírito. E isso é um fenômeno. Bem, Jesus é esse. Ele é alcançável, ele é tangível. Os 4 evangelhos que contêm a sua biografia, o seu nome é citado mais de 600 vezes, Jesus. E como o seu nome era um nome comum, meus irmãos, Jesus é a forma greco-romana de Josué ou de Joshua, nomes historicamente familiarizados com os povos ribeirinhos da civilização judaica, da cultura judaica. Interessante, meus irmãos, o próprio Deus escolheu o nome que teu filho teria. Deus escolheu um nome humano, um nome tão comum para o seu tempo que facilmente apareceria numa lista de chamada 2 ou 3 vezes em uma classe de aula. Interessante, aqueles que escreveram a sua jornada messiânica caminharam com ele. Eles não arquivaram um perfil bélico
nem um político majestoso, mas ele arquivou um companheiro de jornada. É o que Jesus é, companheiro de jornada. Seja no palácio, seja no presídio, seja no hospital, seja dentro de uma universidade. Jesus está sempre com aquele que o convoca a partir da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, Deus conosco foi simples. Deus conosco foi sensível, meus irmãos. Deus conosco foi poderoso. Deus conosco foi violentamente pacífico e mostrou que o mundo só poderia ser transformado através do Pai a partir do seu Filho. Não outro nome. Não um rótulo específico que não fosse a não ser Filho. Pertence a um código genético eterno. Pertence a um código genético humano. Quando Deus decidiu revelar-se gloriosamente, portanto, Ele o fez por meio de um corpo de um bebê e posteriormente vestido em pele de carpinteiro. Interessante, meus irmãos, a língua que chamou a morte para fora foi uma língua humana. As mãos que tocaram no leproso tinham provavelmente sujeira debaixo das unhas. Os pés que a mulher chorou e enxugou com seus cabelos certamente tinham calos e muito provavelmente estavam sujos. E as lágrimas de Jesus, meus irmãos, nós não podemos esquecer de suas lágrimas, porque vieram de um coração tão partido quanto o meu e o seu. E por conta disso, pessoas foram até Ele, porque afinal de contas, no mundo dos humanos, dor conecta dor. Eu estava falando da mesa com o Daniel e com companheiros de jornada, que as universidades promovem conhecimento. As provas medem informações, mas só o sofrimento forma humanos. Como foi ministrado ontem, o silêncio de Deus incomoda, mas nós sabemos que o idioma dos sábios é o silêncio. E o poderoso é que quando você compreende isso, você também sabe que um sábio não é infantil, irmãos, mas ele possui um coração de criança, muito semelhante ao de Jesus. Você pode aplaudir o nome dele nessa noite, ou melhor, nessa manhã. Tangível, acessível e alcançável, Jesus. Bem, eu sempre ensino o seguinte para a galera que eu discipulo, que eu apacento. Quando você lê as Sagradas Escrituras, conheça sobre o autor do texto, entenda sobre o texto, foca no texto. Nenhum outro local é mais poderoso que o texto. Inclusive, a mensagem profética deve se submeter à palavra escrita. O texto legisla sobre todos nós. Quando você lê o texto, entenda quem foi o autor do texto, por que o texto foi escrito, para quem ele foi enviado, por que foi enviado. O nome disso são princípios básicos de hermenêutica, que é a arte da interpretação coerente das Sagradas Escrituras. Bem, a carta aos Hebreus, como diz muitos reformados, é a chave hermenêutica do Antigo Testamento. Nós não poderíamos compreender o Antigo Testamento sem que a carta aos Hebreus fosse uma espécie de dobradiço ou uma ponte que nos conecta ao Antigo Testamento. Inclusive, meus amados irmãos, o Antigo Testamento só faz sentido se Jesus estiver lá. Se não estiver lá, faz pouco sentido. Bem, essa carta é uma espécie de ponte, uma das únicas cartas que conecta de forma histórica, teológica, específica com o Antigo Testamento, mostrando para nós, inclusive, a transição da velha para a nova aliança, a transição, portanto, do judaísmo para o cristianismo, que é o pacto do sangue de Jesus. Bem, alguém já disse que a carta aos Hebreus poderia ser o quinto evangelho, porque se os evangelhos, os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, fala sobre o ministério de Jesus na terra, a carta aos Hebreus fala do ministério de Jesus nos céus. Uma curiosidade sobre os autores do Novo Testamento: Marcos provavelmente foi discípulo de João Batista, pelo menos visitava a igreja que João Batista liderava no deserto. Ele era uma criança, inclusive era aquele garoto que passou nu na crucificação de Jesus. Quando João Batista é decapitado, a mãe dele, que era Maria, e até o século V acreditava-se que era Maria Madalena. Só que nós não temos relatos históricos para comprovar essa afirmativa. O fato é que é Maria, a proprietária do cenáculo, onde o fogo desceu, em Atos capítulo 2. Ela começou a andar com Pedro, que provavelmente, após o Senhor vir, ele traduz o dia de Pentecostes, a igreja é estabelecida, porque o Espírito Santo é derramado antes de uma missão. Fiquem, recebo o Espírito Santo e sou impulsionado para ir. E aí, cara,
ele começa então a andar com Pedro, e o evangelho de Marcos foi narrado por Pedro, escrito por Marcos. É a carta mais jornalística da história, porque conta a história do dia a dia de Jesus a partir da cidade de Cafarnaum. Mateus não conheceu Marcos, provavelmente, mas fala sobre os mesmos textos, mesmas passagens. Provavelmente Mateus também não conheceu Lucas, que era um médico, também um historiador, discípulo de Paulo, que tem uma jornada poderosa missionária a partir da terceira viagem de Paulo, quando Paulo alcança a região da Ásia Menor. Quando você lê o livro de Atos, você percebe que ele escreve para Teófilo, um erudito da cidade de Alexandria, e ele fala que a primeira viagem missionária, a segunda, região da Caia e da Macedônia, ele fala sempre em terceira pessoa, e eles foram. Quando se trata da terceira viagem, ele diz, e nós estávamos, ou nós fomos, sobretudo no naufrágio na ilha de Malta. Bem, Lucas não conheceu, provavelmente, Mateus, ouviu falar de João. O que eu estou falando é que o Novo Testamento se trata de autores que não se leram, não se conheceram. Eles escreveram em geografias diferentes, mas falam sobre os mesmos fatos. E eu quero aqui, obviamente, afirmar que as Sagradas Escrituras, sobretudo o Antigo Testamento, é uma das cartas mais acadêmicas da história. Mas a filosofia ateísta humanista tenta abafar uma verdade que é eterna. E não tem como abafar uma verdade que é eterna. Porque eu não creio em um comportamento histórico que seja ateísta humanista. Eu creio em um comportamento histórico que tem um telos, tem um fim. Eu creio num comportamento histórico que é teleológico, tem uma lógica divina, uma lógica eterna. Deus é o alfa, Deus é o início e Deus é o fim. Por que o fim? Porque nós precisamos contemplar a consumação de todas as coisas. Para quê? Para nós chegarmos no texto que diz, então vejo um novo céus e uma nova terra. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Pois bem, a carta aos Hebreus, portanto, ele fala do ministério de Jesus nos céus. Se os demais evangelhos, ou melhor, se os 4 evangelhos falam do ministério de Jesus na terra, a carta aos Hebreus, curiosamente, fala sobre quem Jesus era nos céus. E o capítulo 1 é importante, porque fala exatamente sobre isso. Portanto, nos céus, Jesus está à destra do Deus Pai, como nosso supremo e sumo sacerdote, como o juiz dos ímpios e como o advogado dos justos, como diz o próprio texto. Interessante, Hebreus foi escrito para fundamentar algo importantíssimo para os cristãos do primeiro século, porque a perseguição era uma realidade contra os cristãos, estava cada vez mais intensa no primeiro século. Os cristãos estavam sendo perseguidos, torturados, presos e brutalmente martirizados. Provavelmente você conhece a história. Um historiador chamado John Foxe, 1500, escreve um clássico livro chamado A História dos Mártires. Lá ele fala que no ano de 64, Nero sobe em cima da torre de Mecenas, vestido de ator, toca uma lira, toca fogo na cidade de Roma. Havia 14 bairros em Roma. Dos 14 bairros, 10 foram intensamente incendiados. Os 4 bairros que não foram eram povoados por judeus cristãos, que não sofreram nenhum dano. Nero teve um álibi e colocou culpa do incêndio em Roma nos cristãos. Surge uma perseguição fenomenológica em Roma. Foi tão intensa que faltou madeira para crucificar os cristãos, segundo John Foxe. O bispo de Tiatira foi colocado no mastro e cera inflamável cobriu seu corpo. Incendiaram esse cara e ele se tornou uma tocha para clarear as noites escuras de Roma. Uma perseguição intensa aconteceu, portanto, nesse período. E, portanto, muitos judeus convertidos a Cristo estavam com medo dessa perseguição e começaram a retornar para o judaísmo. O autor aos Hebreus escreve essa carta, portanto, para dizer o seguinte: abraçar Cristo e abandonar Cristo é um caminho de morte, é apostasia, porque o judaísmo, meus amados irmãos, cumpriu o seu papel. O judaísmo é a sombra da realidade que veio na totalidade apenas em Cristo. Cristo, portanto, é a realidade. A carta aos Hebreus diz isso com muita veemência. Portanto, abandonar Cristo, abandonar o Evangelho e voltar para a religião judaica é deixar a realidade e se posicionar debaixo das sombras. É por isso que você vai ter uma carta aos Hebreus. Não abandone a fé em Jesus, ó Hebreus. Permaneçam firmes, independente da perseguição. Isso porque o Deus conosco, obviamente, meus amados irmãos, é absolutamente maior do que as profecias. Jesus, portanto, é muito maior do que os profetas, todos juntos.
é obviamente maior do que todos os anjos, como nós lemos no capítulo 1. Ele é absurdamente maior do que o próprio Moisés. Jesus é absurdamente maior do que Arão, inclusive. Porque o sacrifício que Cristo fez é absurdamente superior aos sacrifícios levíticos. O sacrifício de Jesus na cruz aboliu os animais mortos sobre o altar. O sacerdócio que Jesus exerceu, segundo a ordem de Melquisedeque, é superior à ordem levítica. O sacrifício que ele ofereceu de si mesmo é absurdamente superior aos sacrifícios que os sacerdotes faziam. A nova aliança em seu sangue é absurdamente mais santa, é eloquentemente mais divina e é notadamente mais eterna do que a velha aliança. Portanto, Emanuel, Deus conosco, é a essência das Sagradas Escrituras, é a superior base da nossa fé. Não há nada mais superior do que as Sagradas Escrituras, que aponta para o Deus conosco. Traduz Deus conosco. Gere em mim de forma racional a eloquência, meus amados irmãos, de te explicar racionalmente por que fala em línguas espirituais. Por que você fala? Te explico. Por que você chora? Te explico. Eu consigo te explicar racionalmente o que você vê de forma carnal. Eu cheguei a uma conclusão. Eu parei de pregar para ateu, que eu passei quase 15 anos em mesas de universidades rivalizando ou tendo debates. Porque Deus só se revela numa mesa de fé, meus irmãos. Se você não crê, não tem por que trocar ideia. Ontem o Alessandro me lembrou, no nosso almoço, um papo que eu tive com um ateu na UNB. As minhas maiores experiências com Deus foi dentro da Universidade de Brasília. E eu me lembro que eu sempre andava de longboard, tem que voltar a andar de longboard, aquele skate bem grandão, descer a ladeira a 70 por hora. Tem que voltar a fazer isso, Jesus. E aí, cara, eu me lembro que... tenho um filho, né? Vai meus 2 filhos comigo também. E aí eu me lembro que eu desci, então colava com muita galera ateísta. Muita, minha galera. Estudante de antropologia, de filosofia e de história. E teve um dia que um dos meus amigos bem eruditos, fazendo mestrado em antropologia, chegou em mim e falou: Gil, como é que um cara como você crê? Um cara que você nunca viu, num Deus que está acima do Cronos, não deprime, que criou o universo e seres humanos sem necessidade. Tu crê realmente nesse folclore? Aí eu creio, mano. Meu Deus, é isso. Eu nunca pensei nisso. Ele inventou gente como eu sem necessidade, ainda me ama. Aí ele falou: tu se acha muito espertão, né, mano? Porque ele me zoava e eu zoava ele. Aí ele: fazer um debate aqui nós dois. Eu trago fundamentos sobre a inexistência de Deus e você traz fundamentos sobre a existência de Deus. E eu gelei porque eu estava na Universidade de Brasília. Aí eu topei na hora, como um bom pentecostal, né? Topo. Me traga uma pessoa que estava presa no presídio, conheceu o ateísmo, se tornou um cidadão de bem. Eu te trago, cara, uma geração de ex-presidiários que encontraram Jesus e mudaram a jornada de vida. Me traga alguém que estava depressivo, que encontrou o ateísmo e ficou feliz. Te trago uma geração de ex-depressivos, cara, que foram batizados por Jesus e ficaram muito felizes. Me traga uma geração de pessoas que usaram crack, brother, encontraram o ateísmo e ficaram libertos. Eu te trago uma geração de viciados nas drogas mais pesadas, mano. Encontraram Jesus e hoje são libertas da drogadição. Aí ele olhou pra mim, fechou a cara, e eu vim dar quebrada, né, mano? Então, o que a gente mais sabe fazer? Olhei pra ele e falei: mano, o cristianismo é a religião dos fatos. E aí ele fechou a cara pra mim, e eu peguei na mão dele para sair fora logo, e falei: a fé, ela se fundamenta no que eu creio. A ciência se fundamenta na dúvida. A fé não, a fé se fundamenta na certeza. Mas quando a fé se inicia, a ciência é obrigada a se calar. Porque a fé enxuga lágrimas, ciência não enxuga lágrimas. Aí, louvado seja o nome do Senhor. Peguei na mão dele, apertei de novo, falei: vamos andar de longboard, mudar de assunto, brother.
Porque para falar de Deus tem que saber de teologia. Como seu coração fechou, não tem por que falar sobre Jesus, porque Jesus só se revela no bem de fé. Como diz Jesus, e parafraseou Mano Brown, não jogue pérola aos porcos. Ele nunca vai valorizar o precioso. Amém? Não sei se faz sentido. Bem, portanto, o sacrifício que Jesus ofereceu de si mesmo é absurdamente superior aos sacrifícios que os sacerdotes faziam. A nova aliança em seu sangue é absurdamente mais santa, eloquentemente mais divina e notadamente mais eterna do que a velha aliança. Portanto, meus irmãos, o Emanuel, o Deus conosco, é a essência das Sagradas Escrituras. E Jesus Cristo é a superior base da nossa fé. Quem diria que a frase de Lucas 2:11, fosse tão eloquente em nosso coração, quando ele disse: hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador. Louvado seja o nome do Senhor. O texto sagrado que nós lemos diz logo no verso 1. Acompanhe comigo, por gentileza, na sua Bíblia. Hebreus 1:1 está escrito: havendo Deus, desde a antiguidade, falado em várias ocasiões e de muitas formas. Significa, meus irmãos, que Deus é o Deus que se revela. É importante entender isso. Você e eu só podemos conhecer a Deus porque Ele voluntariamente decidiu revelar-se. Se o Eterno não tivesse revelado a nós, certamente não o conheceríamos, pois não conhecemos a Deus por um processo de investigação, de análise, mas conhecemos a Deus, a sua majestade e poder, porque Ele misericordiosamente decidiu se revelar a nós, como está fundamentado no verso 1. Ele se revelou de 4 maneiras a nós. Primeiro, pela natureza que criou. Portanto, cada átomo, cada flor, cada ave, cada gota de orvalho contém as digitais do Criador. Ele decidiu se revelar. Afinal, está escrito: os céus e a terra declaram o poder da obra de suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Em segundo lugar, Deus se revelou em nossa consciência, meus amados irmãos. Por isso, há um tribunal moral dentro de nós, que sempre evidencia o que é certo e o que é errado. E quando pecamos, sobretudo a nível moral, nós vivemos uma ressaca moral. O que muitos de vocês e muitos de nós falamos que estou sentindo peso, é uma ressaca moral. Porque existe um tribunal moral dentro de nós. Muito embora a nossa consciência fique cauterizada, mas ela é uma espécie de revelação de Deus a nós. Porque das criaturas criadas, nós somos a única que temos consciência. Somos chamados na ciência de homo sapiens, homens que pensam. O interessante é que psicanálise, para quem curte, psicanálise afirma que o único momento em que um animal racional se torna um animal irracional é em estado de libido. Imagino que é uma sociedade vivendo de forma irracional, como um animal irracional, tendo sua legislação fundamentada a partir de comportamentos emocionais e existenciais. Eu digo para minha galera: a mente não é um público que te aplaude, cara. Sua mente é uma constante plateia que te vaia. Saiba de uma coisa, ó filho de Adão: os seus sentimentos rivalizam contra a sua fé. Por isso que o seu coração é enganoso. Quando o seu sentimento gritar muito, saiba, mano, eu não posso fixar os meus olhos naquilo que eu vejo, mas naquilo que não vejo. Porque o que eu vejo é temporário, mas o que eu não vejo é eterno. É fé. E a fé não vem pelo que eu sinto. A fé vem pelo que é fundamentalmente espiritual, meus amados irmãos. Eu declaro e as coisas acontecem. Em terceiro lugar, Deus se revelou pelas Sagradas Escrituras. Eu gosto muito disso. Portanto, saibam, a Bíblia é a própria voz de Deus ao homem. Se você lê as Sagradas Escrituras, você estará ouvindo audivelmente a própria voz de Deus para você. Portanto, irmãos, tudo o que você precisa fazer e ser e saber está nas Sagradas Escrituras. Quando você lê a Bíblia, sendo direcionado a partir das Sagradas Escrituras, você está ouvindo a própria voz de Deus para o coração do homem. Mas em quarto lugar, Deus se revelou de forma plena, Deus se revelou de forma maiúscula, Deus se revelou de forma superlativa, Deus se revelou de forma completa e final em seu Filho Jesus Cristo. Porque está escrito: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória,
glória como a do unigênito do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Notem vocês que a parte B de Hebreus 1 está escrito: Deus falou pelos profetas. Havendo Deus desde a antiguidade falado em várias ocasiões e de muitas formas aos nossos pais por intermédio dos profetas. Precisamos compreender isso, se nós surfamos em avivamento. A revelação de Deus foi progressiva. Deus foi se revelando ao homem de forma gradativa. Deus usou muitos meios, Deus usou muitas formas, segundo as Sagradas Escrituras. Deus, portanto, também usou muitas metodologias. Falou a partir de reis, falou a partir de profetas, falou a partir de sacerdotes. Deus usou manifestações espirituais visíveis, invisíveis, e foi glorioso. Deus se revelou aos nossos pais por meio dessas metodologias de revelação. Mas agora Ele fala pelo Seu Filho. Portanto, a revelação de Deus foi progressiva até chegar em Jesus Cristo. Deus se revelou antes da gestação virginal daquela mulher chamada Maria. Bendito seja ela entre as mulheres, como está escrito. Quando Deus chega a partir de Jesus Cristo, sua revelação se torna completa. Não há mais dúvida. Ele se fez tangível, acessível, alcançável. Ele veio. Se você não escutar a Jesus, meus amados irmãos, se você tiver seu coração fechado a Jesus, é impossível obter qualquer revelação a respeito de Deus. Só é possível obter revelação a respeito de Deus através de Jesus Cristo. Só a partir dele. Portanto, irmãos, após o nascimento de Jesus, Deus não tem outras formas de se revelar. É só a partir, através e unicamente em Jesus Cristo. Não, uma planta falou comigo, está escrito que é Jesus Cristo. Não, morto voltou para mim. Hebreus 9, 27 diz: está dado um homem morrer uma só vez, depois disso o juízo. Deus só se revela a partir de Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele se revelou de forma completa, de forma plena, de forma maiúscula, de forma superlativa, de forma final, em Seu Filho Jesus Cristo. Por isso os anjos anunciaram: é o Deus conosco. O nome dele é Emmanuel, um nome muito brasileiro, inclusive. A revelação no Velho Testamento foi parcial, meus amados irmãos. Essa revelação foi incompleta e foi fragmentada. Mas a revelação que está em Cristo Jesus, ela é completa, cabal e final. É um fundamento. Então vamos compreender o que significa isso. Acompanhe comigo Hebreus 1, versos 2. Vamos ler juntos. Está escrito: nesses últimos tempos, nos falou mediante Seu Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo que existe, por meio de quem criou o universo. E eu gosto disso, porque você sabe que os irmãos reformados, eles são muito eruditos na arte de pensar. E nós temos no FAI universitário, um dos grandes doutores da nação. Ele é um dos caras que rivalizam, inclusive, de forma acadêmica, contra a teoria da evolução. E ele me ensinou muitas coisas a respeito. Bem, o texto fala que Deus criou o universo. É claro que o texto não está dizendo que Ele não era herdeiro antes de ter criado, porque foi o criador do universo. Ele foi o sustentador do universo. Ele, portanto, é o dono de tudo que existe. Aqui nós estamos falando, portanto, da obra da redenção e da criação. Pois quando Jesus Cristo foi para a cruz e morreu pelos nossos pecados e verteu o seu sangue, Ele nos comprou, Ele nos redimiu. E se você crê nele, irmãos, como diz João Calvino, você é um presente do Deus Pai para o Deus Filho. E quando eu creio nele, ele se torna um presente do Deus Pai para a criação. Jesus, portanto, é um presente do Deus Pai para você, cara. E não há nada mais precioso que isso. A herança dele não é um universo tão vasto, tão insondável, tão rico em suas variadas composições. Mas a herança dele, segundo as Sagradas Escrituras, é você, meu irmão. Ele foi à cruz, não foi para salvar o universo, mas foi para salvar todo aquele que nele crê. Então, é algo muito específico. A Bíblia diz que ele não levou em conta a ignomínia da vergonha na cruz, por causa da alegria que lhe estava proposta. E a alegria dele é você, louvado seja o nome do Senhor. Mas o texto prossegue na parte B do versos 2 de Hebreus e diz: por meio de quem criou o universo. E isso é interessante. Acompanhe comigo o raciocínio.
A parte B desse texto derruba teorias científicas a respeito da criação do universo. Quando os céus e a terra foram criados, meus irmãos, o Deus Filho estava lá, como redentor, como arquiteto de todas as coisas, administrando todo átomo que ele acabou de inventar, lapidando como quebra-cabeça todas as palavras que geraram o que não existia, agora veio existir. Por isso que o design inteligente, a teoria do design inteligente que fala sobre a criação do universo, afirma que criativo só foi ele, porque ele criou tudo do absoluto zero. Depois dele não existe criatividade, existe combinatividade. Pessoas pegaram o que criaram e combinaram. Não, isso é ciência. Bem, Jesus, portanto, não estava lá passivamente quando o universo foi criado, ele estava lá ativamente. Porque está escrito, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estão comigo, irmãos? Isso nos leva a 4 conclusões inevitáveis. Primeiro, a matéria não é eterna como pensavam os gregos, que falam sobre o dualismo. A matéria foi criada, e a matéria foi criada pelo nosso glorioso Redentor. Tudo que existe foi criado por ele. Esse mundo foi feito de matéria e de energia. Matéria e energia não criam a si mesmas. Este mundo é governado por leis. Leis não formam e não criam a si mesmas. Logo, alguém fora da matéria, independente da matéria, maior do que a matéria, criou do nada todo o universo e estabeleceu leis para governá-lo. Quem é esse? O nosso glorioso Redentor. É o Emanuel, é o Deus conosco. Segundo, este mundo não vê a existência por geração espontânea. A teoria da geração espontânea não está calçada com a verdade. Esse mundo não criou a si mesmo. Este mundo não vê a existência por iniciativa própria. Esse mundo foi criado pelo Deus tangível, sensível e alcançável. Louvado seja o nome do Senhor. Porque está escrito, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Terceiro, e eu gosto dessa mentalidade, se você perguntar para cientistas a respeito da formação do universo, você vai descobrir que ainda é um objeto em estudo. Qual o tamanho do universo? E é o que mais foi discutido, sobretudo a partir de 2007, com Marcelo Gleiser, quando ele fala sobre multiversos. O que se sabe, cientificamente falando, é que não existe mais um universo. Existe multiversos. E nós somos um entre 200 bilhões de prováveis universos que em breve vai desaparecer. E a ciência calculou que o nosso universo vai desaparecer daqui a 2 bilhões de anos. Mas fique tranquilo, até lá você vai estar aposentado. Bem, uma vez perguntaram dentro da universidade, você crê em Deus? Isaías afirma que Deus fez o universo com a palma de suas mãos. Qual o tamanho da palma da mão de Deus? 1985, o satélite Hubble encontrou a parede no universo. Significa, portanto, que o universo não é infinito, o universo é finito, porque infinitude é um atributo exclusivo de Deus. Mas qual seria o tamanho do universo? A ciência descobriu que o universo tem aproximadamente 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Se você pegar uma aeronave, sobrevoar nela 300 mil km por segundo nessa velocidade, você vai demorar 93 bilhões de anos-luz de diâmetro para cruzar a extremidade do universo a outra. Portanto, qual é o tamanho da mão de Deus? Então a ciência descobriu. Se você pegar uma aeronave e sobrevoar do dedão de Deus, porque ele fez o universo com palmas, e se essa aeronave sobrevoar 300 mil km por segundo nessa velocidade sem pausa, você vai demorar 93 bilhões de anos de diâmetro para cruzar do dedão de Deus até o dedinho dele. Esse é o tamanho do Deus que coube no ventre de uma virgem. Ou seja, é um fenômeno. Não dá para te explicar de forma humana. Por isso que é um mistério. Louvado seja o nome do Senhor. O interessante, meus irmãos, é que a partir do século XX, a humanidade não tem dúvidas da grandeza do macro-universo, porque o macro-universo é um fenômeno. Mas todos nós estamos chocados com a grandeza insondável do micro-universo. Para você ter uma noção, uma microcélula como a Covid-19 é mais complexa do que a cidade de Dubai. E um átomo que está entrando agora nos seus pulmões, provavelmente seja mais complexo do que um iPhone 15.
E não foi projetado pelo homem, foi projetado pelo arquiteto da sala do trono. Um homem chamado Dr. John Wilson, um mestre da Universidade de Harvard, deixou o mundo boquiaberto quando descobriu que cada um dos nossos olhos tem aproximadamente 2 milhões de fios duplos encapados, que são espécies de artérias, microartérias, 2 milhões. E que se não fossem encapados, nós sofreríamos um curto-circuito e ficaríamos cegos. É a grandeza insondável do micro-universo. Dr. Marshall Lindbergh, prêmio Nobel de Biologia, uma das maiores autoridades e uma das maiores descobertas do século passado, descobriu algo fascinante. Descobriu que você e eu temos em torno de 60 trilhões de células no nosso corpo. Cada uma dessas células tem aproximadamente 1,70 centímetros de fita DNA no nosso corpo, onde estão gravados e computadorizados a cor da sua pele, o seu temperamento e todos os efeitos, inclusive, da sua visibilidade social. Mas se você puxar uma fita DNA no seu corpo, você vai ter todas as fitas DNA do seu corpo e juntá-las, você vai ter aproximadamente 102 trilhões de metros de fita DNA no seu corpo. Você vai ter, meus amados irmãos, 102 bilhões de quilômetros de fita DNA no seu corpo. A fita DNA no teu corpo daria diversas voltas no sistema planetário. O autor dos Hebreus diz que ele foi aquele que criou o universo. Louvado seja o nome do Senhor. Quem é esse? É o Emanuel, tangível, sensível e alcançável. Ele é a matéria-prima do avivamento. Sem ele, meus amados irmãos, é impossível traduzir a sala do trono. Não, ele não se parece com política, por isso que ele nunca desejou o palácio de César. Não, meus amados irmãos, ele também não veio para descumprir, cara, qualquer tipo de comportamento ético. Pense comigo. Jovem, com apenas 33 anos, reformou os 4 maiores poderes de seu tempo: poder executivo, poder legislativo, poder judiciário e poder religioso, sem pegar em armas, sem poder de tortura, sem perder a doçura. Falava poeticamente sobre suas próprias dores em uma temporada autocrática e ditatorial. E não desenvolveu nenhum tipo de personalidade agressiva e nem ansiosa. Eu tenho um Nutri, que é meu companheiro de reino, também meu discípulo Vini, que me ensina a cuidar do corpo a partir da alimentação. Jesus, ele naturalmente desenvolvia substâncias fisiológicas a partir do córtex cerebral que rivalizava contra a depressão, que é a adrenalina, felicidade e autoestima, porque ele peregrinava. Jesus era um cara que se alimentava perfeitamente bem, porque comia peixe e ele comia pães sem fermentos, temperados com ervas amargas. Jesus naturalmente desenvolvia substâncias fisiológicas que rivalizavam contra a depressão, muito possivelmente, pela peregrinação, pela forma em que ele se alimentava. E ele tinha, cara, o Espírito Santo de forma poderosa sobre ele, que nos traz uma evidência de um eloquente comportamento de avivamento. Sabe o que é? Não é fluir nos dons, irmãos. E me perdoe a licença poética. O que adianta você fluir nos dons se você não é batizado nos frutos? Aplauda o nome do Senhor. O que adianta você fluir nos dons se você não tem amor? O que adianta você falar a língua dos homens e dos anjos se você não tem bondade? O que adianta você profetizar se você não tem desejo de viver? Eu prefiro, irmãos, estar com alguém manso do que alguém arrogante que diz: é isso que te digo. Respeitem a inteligência de Deus. Não trate ele como um trevo de 4 folhas, irmãos. Eu não estou falando de alguém que é uma ficção científica. Estou falando daquele que arquitetou a minha alma e conhece com riqueza de detalhes todos os capítulos da minha vida. Se Jesus é poderoso o suficiente para criar o universo, você acha que ele não tem poder para reformar a sua biografia? Ó, filho de Adão. Portanto, ele é o resplendor da glória de Deus. Portanto, nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Foi ele quem disse, e só ele pode dizer isso: quem vê a mim vê ao Pai, porque eu e o Pai somos um. Louvado seja o nome do Senhor. Isso levou o Dr. C.S. Lewis a uma afirmação muito importante. Ele disse: a respeito de Jesus Cristo, você só pode ter 3 opções:
ou ele é um mentiroso, ou ele é um louco, ou de fato ele é Deus. Imagine, alguém que diz: eu sou o caminho. A filosofia diz o que é caminho. Eu sou a verdade. A ciência, ainda mais a partir de 2015, quando o dicionário inglês colocou uma nova palavra no inglês, que é pós-verdade. A pós-verdade não traz verdade. O que é verdade para você não é verdade para mim. Ele disse e fundamentou, mesmo em um tempo com relativismo liberal, eu afirmo: eu sou a verdade. E ele é a vida. Ou essa pessoa é um megalomaníaco, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ou de fato ele é quem ele diz ser que era. E nós cremos que ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, o autor da carta aos Hebreus está fundamentando algo específico. Ele disse: abandonar Jesus e voltar às sombras do judaísmo é uma loucura, porque Jesus é Deus, porque Ele é a própria expressão do ser de Deus. Ele é o resplendor da glória. Nele habitou corporalmente toda a plenitude da divindade. Na parte B do versos 3, o autor aos Hebreus diz: sustentando tudo que há pela palavra do seu poder. Ele não apenas criou tudo, meus irmãos, Ele está presente em tudo. Ele não apenas criou, Ele governa tudo. Ele não apenas criou, Ele intervém em tudo. Ele não apenas criou, Ele sustenta todas as coisas. E acredite, mesmo em um tempo confuso de guerras, Ele continua tendo soberania na história. Nada é capaz de pegar o arquiteto da vida de surpresa. Nada, meus amados irmãos. Ele é poderoso demais, mano. Por isso que você vai ver a igreja vencendo de forma gloriosa a temporada dos Césares. Por isso que você vai ver de forma fenomenológica a igreja, cara, perseverando e triunfando na temporada do Império Bizantino, Império Otomano, Império Nazista, o Império Fascista, Império Comunista. O século passado foi o século mais cristofóbico da história a nível de assassinato a pessoas. Nós vemos o século mais cristofóbico da história no presente momento a nível ideológico, porque a mentalidade do anticristo é 666, o homem que foi criado ao sexto dia. Meia significa homem, portanto é um homem liderando para o homem, liderando o homem a partir do homem, ou dominando o homem. Perceba que quando Deus cria Adão, Deus não manda Adão dominar um homem. Domina sobre toda a camada piramidal zoológica, répteis, anfíbios, invertebrados, mamíferos e botânica. Sobre o homem, não. O homem, a espécie dele era para ajudar ele. E detalhe, meus amados irmãos, ainda mais para vocês que são jovens: o trabalho antecede o pecado. O suor do rosto não é a característica do trabalho, porque quando Deus criou Adão, foi logo para trabalhar. Adão, você tem que lavrar a terra. Ser criado por Deus significa trabalhar para Deus, e trabalhar com amor no coração, meus amados irmãos. O suor no rosto de Adão é a consequência do pecado, mas no suor, no lenço de Paulo, é cura para as nações. Louvado seja o nome do Senhor. Pena que eu tenho pouco tempo, tenho muita coisa para falar, mas eu quero finalizar. Não, eu sou um cavalheiro, eu não vou continuar. Bem, Ele é glorioso. Realmente eu tinha muita coisa para falar. O interessante, meus amados irmãos, é que após o autor da carta aos Hebreus provar que Jesus é o supremo profeta, porque Ele é supremo em tudo, Ele é aquele por quem Deus fala, agora o autor vai provar que Jesus é o supremo sacerdote. Acompanhe comigo o versos 3, parte C, está escrito: depois de haver realizado a purificação dos pecados. Portanto, meus amados irmãos, lá na antiga ordem, lá na velha lei, lá na antiga aliança, havia um sacerdote imperfeito, que ofereceu um sacrifício imperfeito por pessoas imperfeitas. Então, esses sacrifícios tinham que ser repetidos e repetidos. Mas agora vem Jesus, o supremo profeta e supremo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele é o sacerdote, ele é o sacrifício, e ele vai para a cruz e oferece um sacrifício perfeito, completo e final. Sendo ele perfeito,
não ofereceu um sacrifício por si mesmo, porque não precisava, mas Ele oferece um sacrifício perfeito por você e por mim, porque está escrito que Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados, foi sepultado e ressuscitou para a nossa justificação. Está aqui, portanto, a doutrina da justificação, onde o sangue de inocente tem que ser derramado no lugar de sangue de culpados. Ele, portanto, é aquele que exerce um sacerdócio superior à ordem levítica. E Ele oferece um sacrifício único, irrepetível, completo e final, para a nossa completa redenção. Por quê? Porque Ele foi tangível, Ele foi acessível e Ele foi alcançável. Louvado seja o nome do Senhor. Mas agora o autor dos Hebreus vai provar outra coisa. Jesus é o supremo profeta, Ele é a última voz de Deus para nós, e o supremo sacerdote, que oferece um sacrifício perfeito por nós. Louvado seja o nome do Senhor. Bem, se o Senhor Jesus é um sacerdote, quando o véu se rasga no sacrifício de Jesus na cruz, você sabe que ele se rasgou por dois motivos. O primeiro é que todos nós temos acesso à sala do trono. O segundo motivo é porque o sacerdócio naquela época estava corrompido. Por isso que a folha de pagamento estava literalmente em todo o procedimento salarial de Tibério César. E o sacerdote não tinha que receber pelo Estado, ele recebe de Deus. Portanto, meus amados irmãos, naquela época afirmava-se que a arca da aliança estava dentro do Santo dos Santos. Quando o véu se rasga, todo mundo viu a mentira exposta por um sacerdócio corrompido. Jesus, portanto, Ele restaura o caráter sacerdotal, porque é o supremo profeta e é o supremo sacerdote. Se eu continuar o texto, nós vamos ver que o sacerdócio de Jesus foi tão glorioso que Ele é superior a toda a criação, sobretudo aos anjos, porque o texto fala sobre isso, que os anjos olham para Ele e a jornada dos anjos é como estrado dos pés de Jesus. Portanto, os anjos servem a Jesus. Mas eu quero finalizar. Talvez você veio para essa conferência de avivamento e você faz parte de uma cidade que foi celeiro de avivamento para as nações. Com Daniel Berg e Navig, eles vêm para cá, e daqui você vai ter um mover espiritual poderoso para as nações. Mas não há nada mais incrível, meus irmãos, do que uma intervenção de Deus de forma pessoal e completa na minha e na sua vida. E aqui eu quero falar sobre uma parada prática. Eu quero chamar o time de louvor, inclusive. Eu não faço ideia como foi a sua vida, o quanto Deus, o Deus que faz tudo isso, Ele também é Deus na sua pessoalidade, que impacta de forma profunda e íntima a sua vida. Como Deus, esse Deus que fez tudo isso, Gil, como Ele pode ser o meu Deus? Bem, eu posso contar a minha história para você. E eu sinto de Deus em compartilhar ela. Vou finalizar o sermão. A minha mãe, cara, eu estava falando pro Dênio, tinha tempo que eu não falava disso. Minha mãe foi mendiga até os 9 anos, cara. Meu pai foi de uma facção criminosa. Meu pai foi assassinado no meu aniversário de 3 anos. Minha mãe ficou sem recursos, sem possibilidade de criar 3 filhos. Infelizmente começou a traficar drogas e foi presa em 1991 por tráfico internacional de drogas e formação de quadrilhas. Minha mãe ficou presa de 91 até 2014. E a cadeia da minha mãe de fato venceu em 2021. Minha mãe se converte em 1992, porque uma senhora faleceu. No dia do velório, essa mulher ressuscitou. Essa mulher que ressuscita é amiga do apóstolo Ademar, pai do meu amigo Alessandro e do meu amigo Ruga. Era um movimento poderoso no Brasil, década de 80 e 90. Eu ouvi mais falar de Jesus no colo da minha mãe presa do que ouvi nos maiores pregadores do Brasil. Deus continua se revelando em manjedouras, cara. Talvez você quer buscar o Senhor nos palácios, mas acredite, irmãos, Ele está dentro do seu quarto. E Jesus disse, eu estava falando isso no almoço, então só estou pegando as âncoras aqui e estou trazendo para o sermão. Mateus 6, Jesus traz um mapa para encontrar Deus. Ele diz, tranca a porta do seu quarto.
A palavra quarto no original, o texto é um texto grego, koiné, é um idioma morto hoje, mas a palavra quarto lá significa tamaion. A palavra tamaion significa quarto da bagunça. Jesus está dizendo o seguinte: quer encontrar o seu Deus, o seu Pai? Vai para o lugar mais bagunçado da tua vida. Essa palavra também pode ser traduzida como quarto onde você guarda o seu tesouro. Deus está dizendo: quer encontrar Deus? Vai para o lugar mais bagunçado da sua vida e só sai de lá depois que você encontrar o seu tesouro. E saiba, irmão, para encontrar um tesouro você tem que mergulhar em muita lama. Só que o Senhor não tem medo de sujar as mãos. Por isso que Ele nos suja com o seu santo sangue, e isso nos faz mais branco que a neve. Louvado seja o nome do Senhor. Eu cresci num ambiente de muita dor social, cara. Fui expulso da casa de todos os meus tios, da casa da minha avó paterna. E cara, quando eu tinha 6 anos de idade, eu engraxava sapato, vigiava carro. Era uma realidade sociológica muito, muito carente, cara. Já fui chapeiro, já trabalhei em feira, cara, já fiz de tudo. Quando eu tinha 6 anos, eu pensava que maconha era um perfume, porque todo mundo da minha quebrada tinha cheiro de maconha. Só eu que não tinha. Eu estava passando no portão de casa, indo para a pré-escola, achei uma buchinha de maconha no chão, cheirei e falei: rapaz, achei perfume. Abri a torneira, esfreguei a maconha na mão e passei maconha no corpo. Fui para a escola perfumado de cannabis. Quando eu cheguei na porta da escola, a tia olhou para mim e falou, cochichou, na verdade ela cochichou, ela falou baixo no ouvido do coordenador pedagógico, ouviu ela. Foi para minha professora, certamente falou que tinha um garoto de 6 anos, drogado. Quando eu entrei na escola feliz da vida, a tia olhou para mim e falou: você está fumando maconha, rapaz? Eu: fumando não estou não, tia, mas passei no pescoço. Ela falou: ué, como assim? Quando ela baixou, ela viu que meu corpo estava cheio de cannabis. Pegou na minha mão e falou: cadê sua mãe? Minha mãe está presa, tia. E o seu pai? Meu pai foi assassinado, tia. Só que para mim era normal, porque a mãe de todo mundo que eu conhecia estava presa. E o pai de todo mundo que eu conhecia estava morto. Você está rindo, mas é a verdade do brasileiro nato, meus irmãos. Há muitos jovens que cresceram sem pai e sem mãe. E os berços da simplicidade compõem biografias de ouro. E aí ela pegou na minha mão e falou: vamos ali. Me levou para a sala de coordenação pedagógica, para a direção da escola. Tinha um diretor, umas 3 professores, um assistente social e um psicólogo. Naquele dia eu fui batizado de consciência, eu tinha 6 anos. Estava falando para o Dênio. Piaget, um dos pais da pedagogia moderna, afirma que uma criança que cresce na rua dos 0 aos 6 anos vai ter a mentalidade de um adulto de 20 anos. E ele devaneia: qual será a idade desse jovem quando ele tiver a idade de 20 anos? Como é que vai ser as emoções dele? Certamente será um velho caquético da pele para dentro. Aquele dia a professora me ensinou tudo sobre drogas, tudo sobre sexo. Houve uma época na história do Brasil onde os professores não queriam sexualizar as crianças, mas exerciam maternidade e paternidade. E aí ela começou a me ensinar tudo sobre droga, tudo sobre sexo. Eu tinha 6 anos e ela que me ensinou que minha mãe estava presa. E aquilo, eu fui batizado de consciência, eu comecei a chorar. E ela bateu no meu peito e falou: para de chorar agora, rapaz. Sua vida não vai ser fácil. Repete comigo: eu vou ser um grande homem. Aí eu comecei a chorar. Ela: para de chorar, repete comigo: eu vou ser um grande homem. Olha para mim, Gilberto, você vai estudar. Está ouvindo? Repete. E eu fui e falei com a voz embargada: eu vou ser um grande homem. Ela falou: quando você se formar, você vai estudar, você vai se formar e você vai devolver a honra para sua mãe. Está ouvindo, rapaz? E eu chorando, eu falei: tô, tia. Saí dali com uma palavra profética da minha professora. Alguém pela primeira vez falou que eu ia estudar. E alguém pela primeira vez falou: você vai devolver a honra à sua mãe. E a eternidade, na minha impotência e orfandade, pegou aquilo e tatuou no meu destino, cara. E aí, cara, eu cresci, me converti aos 8 anos na Assembleia de Deus. Me converti no dia 12 de fevereiro de 94.
Foi batizado no dia 13 de abril de 97. Jesus fez muita coisa, cara. A educação se tornou um Messias social. Esse Deus tão incrível, um Deus tangível, de Jesus que é tangível, que é alcançável e acessível, encontrou um órfão chamado Gilberto. E ele olhou para mim. E eu entendi, meus amados irmãos, que tudo depende de um encontro. O encontro marca de forma profunda a biografia do homem. E eu sinto no espírito, ontem eu estava vendo o Alessandro pregar, falando sobre o silêncio de Deus, e eu sei o que é ver um silêncio. Ouvir Deus, gritar por Deus e ouvir o silêncio ensurdecedor de Deus. E isso lapidar o meu destino. E enquanto eu falo isso, esse Deus que é tão tangível, esse Cristo que é tão palpável, Ele está aqui, cara. E eu entendi que o primeiro processo para se encontrar com Ele se chama arrependimento. O arrependimento convoca a salvação. A salvação traz naturalmente santificação. A manutenção desse processo é avivamento. Permanecer santificado através do arrependimento, ou através de envolvimento profundo e severo com Cristo. Quantas vezes você não esteve sozinho e o Senhor foi sua companhia? Quantas vezes você não quis desistir e o Senhor foi sua força? O Senhor está gritando hoje aqui de forma audível: você não é órfão, filho. E Ele exerce paternidade sobre sua jornada. Fique em pé em nome de Jesus. Eu quero pedir perdão já à liderança. Eu ultrapassei o horário, mas eu sinto o mover profético de Deus intenso. Estenda suas mãos. Shei carapalaba subrieg. Shei carapalaba sude carapalabai. Acende a luz para mim bem rápido. Bem rápido, acende a luz para mim bem rápido, se possível. Quantos aqui cresceram só com mãe sem pai? Levanta a mão. Pode baixar a mão. Quantos aqui cresceram só com pai sem mãe? Levanta a mão. Quantos aqui cresceram sem pai e sem mão? Levante as mãos. Eu vejo Jesus carimbando o seu destino com amor e graça. O Senhor agendou esse dia de outubro de 2023 para te dizer: você não é órfão. Eu vejo Jesus, não sei se faz sentido para você, porque para mim o vinho mais caro não serve para nada quando a sede é de água. Eu vejo Jesus abrindo portas que você nunca entrou, cara. Eu vejo Jesus liberando bolsas em universidades que você imaginou que você não queria fazer. Eu vejo Jesus assumindo você, pegando na mão. E se você crê nisso, que esse Jesus tão tangível, tão acessível e alcançável, que criou todas as coisas, que tem um ministério, uma biografia na terra, mas exerce o ministério nos céus. Se você crê, cara, que Ele olhou para você nessa noite e Ele transiciona você, eu quero te convidar a você sair do seu lugar e vir aqui à frente. Existe um derramar profético liberado da sala do trono. Há pessoas que se acham irrelevantes. Eu vejo Jesus, pode apagar as luzes, eu vejo Jesus arrancando vértiges de suor por caminhadas intensas e caminhadas solitárias, e Jesus colocando vértiges de louvor. Essa manhã é uma manhã de cura. Eu sei que o Senhor vai fazer muita coisa ainda, mas eu vejo Jesus abrindo, fazendo rabiá-la, sabe? Você que se sentiu vazio com falta de um pai, de uma mãe, o sangue de Jesus reforma todas as coisas. Se Ele é o Deus criador do universo, Ele vai hoje reescrever, reeditar e transformar a sua biografia. Pode vir mais para cá, pode vir mais para o meio, pode vir mais para o meio. Existe uma força espiritual nessa manhã, que assume pessoas. O restante da igreja, levante as suas mãos bem alto. Nós vamos edificar um altar de adoração a Jesus.
Se você puder vir mais pro meio, pode vir mais pra cá, cara. Estenda as suas mãos, igreja. Esse é um salmo de adoração a Jesus. De repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Vamos dizer, tem ciúmes. Tem ciúmes de mim. O seu amor é como um furacão. Então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é e o tanto que Ele me quer. Oh, oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Oh, oh, quero te convidar gentilmente a você ficar em pé. Todos vocês que vieram aqui à frente, fiquem em pé, estenda as suas mãos. Talvez tenha gritos aí dentro de violências domésticas, talvez de violência sexual, talvez, cara, de impossibilidades, pessoas que se sentem travadas no seu destino. Eu vejo Jesus literalmente destravando uma parada que há anos te prende. É necessário liberar perdão. É necessário, cara, você entrar no seu quarto e falar: Jesus, me enche. Mas hoje eu quero liberar um grito de graça nessa manhã, amém? Grito de redenção. Jesus, estamos aqui, Espírito Santo, e nós clamamos por uma manifestação profética incrível de Deus. Eu quero contar até 3, quero fazer de forma profética isso, amém? No 3 eu gostaria que você liberasse um grito ao Senhor de esperança e de graça, um grito que aponta para o seu futuro, que vai ecoar de forma profética na sua biografia, amém? Quando eu gritar 3, eu quero te convidar a você gritar bem alto para Jesus. Então estenda as suas mãos. 1, que o Espírito Santo transforme todas as coisas. 2, que a sua vida venha ser transformada a ponto de toda a sua geração receber o Senhor. E 3, seja impactado pelo poder